Mas é claro que o assunto do momento que está repercutindo aí em tudo que é lugar, né, é essa briga do Gabigol com o Tite. Ontem eu e o Mauro César, a gente até discordou em vários momentos aqui do programa, e isso é bom pra caramba, tá? A gente ter opiniões diferentes. E eu teria dito que se o Gabigol falou que o Tite desrespeitou ele, alguma coisa pode ter acontecido nos bastidores que a gente não sabia. E aí, é claro, né, o Fred Gomes, que é um baita repórter do Globoesporte.com, ele publicou uma reportagem hoje explicando esse desentendimento entre o Gabigol e o Tite. E o estopim teria sido uma briga do Gabigol com o filho do Tite, num treinamento. Ali, eu acho que é do jogo, tranquilo, é um auxiliar do Tite. Agora, a partir do momento que o treinador, porque é filho dele, é óbvio que quando é filho, meu amigo, você vai chamar um pouco da briga. Isso é óbvio, não tem como. É de laço pai e filho. Só que o Tite, na minha opinião, errou, porque eu confio nas fontes do Globoesporte.com. E aí o que acontece? Ele teria dito perto de alguns jogadores do Flamengo pro filho dele: não se preocupa também não, que ele não está nos meus planos. Aí, me desculpa, se isso aconteceu, tá? Se isso aconteceu, o Tite quis que o Gabigol soubesse. Se isso aconteceu, do Tite falar perto de alguns jogadores que teriam escutado e passado pro Gabigol, o Tite, eu não sou burro. Quando eu falo aqui, ô Bruno Prado, que você gosta, eu não estudei muito na minha vida mesmo, não. Eu não sou intelectual, mas malandragem da vida eu tenho adoidado. Eu sou uma sabedoria, Bruno Prado, como eu vivi nessa vida. Se o cara chega pro filho, perto de alguns jogadores, e fala: não se preocupa não, que ele não tá nos meus planos, ele queria que isso chegasse no Gabigol. Porque aí, meu amigo, é filho dele. Ele poderia sair do treino, ir pra casa, chamar o filho pra casa e falar: filhão, fica tranquilo, que eu não quero o Gabigol. Gabigol não tá nos meus planos. Era o que ele devia ter feito. Porque é filho dele. Pai e filho podem se encontrar em qualquer lugar. E aí ele falou perto de jogadores que levaram pro Gabigol. Então, realmente, até aquela teoria de que o Tite é o melhor treinador para relacionamento, até nisso ele foi mal no Flamengo. Se essa história que está sendo contada foi verdade. Por quê? Porque realmente, o que representa o filho do Tite pro Flamengo, gente? Nada. 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 O filho do Tite está aprendendo com o pai ainda, provavelmente para tentar ser treinador, e pode se tornar um grande treinador. Agora, se houve ali o estopim, o desânimo geral do Gabigol por causa de uma briga com o filho do Tite, pra mim o Tite tem culpa também. Não tô defendendo o Gabigol, dizer que o Gabigol, nossa, impecável, não. Os últimos 2 anos dele foram ruins. 1 ano antes do Tite chegar, o ano do Gabigol já era ruim. Era muito ruim. Agora, se ele ajudou a tirar a motivação do maior ídolo do Flamengo dessa geração, aí, meu amigo, não tem como você botar na balança, como disse o Mauro César ontem. Chutar o Tite agora é chutar cachorro morto. Só que eu posso, porque eu chutava quando o cachorro estava vivo. Eu chutava quando estava vivo o cachorro. O cachorro estava lá sendo elogiado por um bando de gente e eu falava: esse cachorro não presta pro Flamengo. Eu falava, eu não tô chutando cachorro morto só agora. Porque o Mauro falou, e aí é verdade, que chutar o Tite hoje é chutar cachorro morto, só que o trabalho do Tite no Flamengo, pra mim, foi péssimo desde o final do estadual. Estadual eu tava iludido, e não minto. Só que aí, meu amigo, quando começou Libertadores, Brasileiro, um bando de atuação ruim, eu falava, e a maioria tinha medo de falar, até quem queria criticar. Por quê? Porque futebol é assim, como diz o Vamp. Se eu criticasse e o Tite tivesse sido campeão da Libertadores, eu tava fudido. Essa é a verdade. E eu sei disso. Eu sei. Se o Tite tivesse sido campeão da Libertadores com aquele futebol horroroso do Flamengo, eu tava lascado. E agora, pilhado, vai falar o quê? Só que, graças a Deus, eu e meus companheiros aqui da mesa, a gente tem coragem pra falar tudo. Por isso que o programa é legal. Eu falava, tá passando na Libertadores? Tá. Mas o futebol é ridículo. O Flamengo tá patético. Porque eu vejo todos os jogos do Flamengo e eu sinto raiva. Porque eu sou torcedor.
Você fala, não é possível que esse time com todos esses jogadores está jogando a bosta de futebol que está jogando. Só que aí tem torcedor que fala, o que interessa é o resultado. Eu fui muito xingado. Só que agora aconteceu. Então a mesma coisa que aconteceu comigo, como assim? Eu comprei a briga. Eu criticava o Tite. Se o Tite fosse campeão, eu tava lascado. A mesma coisa aconteceu com o Gabigol e o Tite. O Tite comprou uma briga com o Gabigol. Se o Tite fosse campeão, nossa, Tite, parabéns. Caramba, você... Se o Gabigol fosse campeão e o Tite saísse, o Gabigol... E aí foi o que aconteceu. Na queda de braço, o Tite caiu, o Gabigol ficou, fez 2 gols na final da Copa do Brasil e deu um recado pro Tite. Agora, eu sou sincero, não acho legal a postura do Gabigol, critiquei o Gabigol, não acho que o Gabigol deveria ter comemorado o título da Copa do Brasil dizendo que vai embora do Flamengo. Pra mim foi molecagem. Quem chamar pra ele uma mídia que era pro time ter, e eu acho o Gabigol exageradamente aparecido. Agora, nesse aspecto, de briga pessoal, se eu sou o Gabigol, eu faria a mesma coisa. Aí eu faria, porque eu sou tinhoso, irmão. Eu sou gente boa. Mas se pisar no meu calo, se fizer sacanagem comigo, e ali, se for verdade essa história do Globoesporte.com, e é o Fred Gomes, que eu já falei que é um repórter que eu confio, foi sacanagem do Tite. Ele falar pro filho, na frente de outros jogadores, fica tranquilo que ele não tá nos meus planos. Ele quis passar esse recado pro Gabigol. Vai querer ficar emburradinho? Vai querer brigar com meu filho? Já tendo na cabecinha dele também que o Gabigol tinha gritado, ei, Tite, vai se... o Gabigol não precisa de você. Ele cantou essa música. Claro que o Tite chegou no Flamengo com essa música. Agora, diante do papelão que o Tite fez no Flamengo, o Gabigol jogou ali a merda no ventilador. Então, eu acho que o Tite não poderia fazer isso dentro do clube. Velho Vamp, o Tite pecou no relacionamento pessoal. E outra, o Tite fica queimado com essa passagem pelo Flamengo, porque eu vou dar um exemplo. Renato Gaúcho chegou no Flamengo, muitos, inclusive eu, que eu não sou frouxo, eu falavam que ele deveria até ser o treinador da seleção. Saiu do Flamengo, não, Renato seleção de jeito nenhum. Não, Renato, o Renato se queimou. Isso pode acontecer com o Tite também, na opinião de vocês? Ô Tico, esse que vos fala, através da minha fonte chamada Mauro Betti, por sinal está de volta à nossa casa, eu sempre falei da relação Tite e Gabigol. Professor, há quantos anos eu falo isso, professor? Fala a verdade. Tem pão. E por sinal falei até que ia fazer merda e você não me pagou dinheiro, não me pagou. O Gabigol vai fazer merda. E eu tô falando, essa relação nunca foi boa. Eu não tenho nada para falar, eu quero que vocês debatam porque eu fico saboreando a minha fonte, minha cachoeira. O Mauro Betti me contou tudo, só que não me falou que era para eu não falar. Eu falei há 3 anos, contei tudo. Vamp, eu concordo com você, eu acho que nunca gostou. Agora, é uma situação também, Vanderlei Nogueira, que o Gabigol, ele jogou, claro, ele aproveitou. Isso ele aproveitou o momento, e nisso eu não sou contra não, tá? Nisso eu não sou contra. O Tite comprou uma briga com ele, há muito tempo. E aí na briga, meu amigo, cada um usa as suas armas. Agora, ele ter comemorado, falando que vai embora, aí pra mim é desnecessário. Que aí ele jogou contra a torcida que fez dele um ídolo, ele jogou contra os companheiros dele. Era hora de comemorar título, pô. Era hora de falar, porra, viu, a gente foi tão criticado e agora o Flamengo ganhou, campeão da Copa do Brasil, Felipe Luiz, valorizar o novo treinador. E aí a primeira coisa que ele fala é que ele tá indo embora. Aí ele errou. Mas em mandar o recado pro Tite, eu não acho que ele errou, não. Eu acho que quando você compra uma briga, você tem que saber, gente. Você tem que saber. Alguém vai te dar um recado. Alguém pode te dar uma indireta. Principalmente quando você tem peso. E o Tite tem um peso, Vanderlei Nogueira. Asmar, você falou um monte de coisa aí, e eu fui registrando. Importantes, coisas importantes. Lembrando aí esse negócio todo. Só quero lembrar, pai e filho trabalhando no futebol, juntos, no campo, treinador e assistente. Se por acaso aconteceu, você também colocou no condicional, também coloco, se por acaso aconteceu dessa maneira, realmente foi mais uma estilingada, mas isso é um processo. Eu só quero lembrar que o Cuca tem o Cuquinha,
Quero lembrar que o Ramon tem o Emiliano, não é? Quero lembrar que o Dorival tem o Dorival Júnior, né? E aí a gente vai lembrando aí. O Ancelotti. O Ancelotti tem também o filho dele trabalhando com ele. Já pensou, o Vinícius rompe com o Ancelotti Júnior e o Ancelotti pai fala lá perto do time todo, dizendo assim, fica tranquilo que eu não vou contar com esse cara aí, um tal de Vini. Então, eu parei para pensar aqui e falei, sabe, ninguém tem mais chance de dar a volta numa briga entre um técnico e um treinador do que o próprio jogador. Entre o técnico e o jogador do que o próprio jogador. E o Gabigol teve inúmeras oportunidades para provar que ele pode brigar até com o Landim. Ei, presidente, vai para aquele lugar, vai para o campo e detona. A massa vai segurar ele. Como fazendo as bobagens que você mesmo criticou, festa do poderoso chefão, e vai pondo as coisas que você registrou aqui, todos nós registramos. Parte da torcida, boa parte da torcida, estava, ei, Gabigol, viemos aqui, mesmo com as suas lambanças, te aplaudir. Então o cara pode dar o troco dentro de campo e acabou. E tem mais, nos últimos jogos, o Gabigol melhorou, é verdade, talvez até entusiasmado pela saída do Tite. Era uma briga entre os dois, o perdedor foi embora. Ele melhorou e se não tivesse fechado com o Cruzeiro, que já foi anunciado, eu tenho dito, você sabe que eu falei isso, olha, não se surpreenda se no final dessa história, no final do ano, tenhamos aí uma sessão da tarde, aquele filme que terminam abraçados o rapaz e a moça. Lagoa Azul. Lagoa Azul. No final, puxa vida, houve o reatamento da relação. Quase que acontece isso. Se ele não fosse embora, agora deu um bico e foi embora para o Cruzeiro. Então, eu fico muito, assim, com os pés atrás, porque é uma briga de duas pessoas que estavam no topo, né, num grande clube, recebendo, média, 2 milhões por mês cada um. Não é porque um beicinho trouxe... brigou com o filhinho, ou o filhinho brigou com o cara... 2 milhões por mês, os caras, fiquei muito magoado, deprimido, não vou jogar mais, soltei os braços. Você falou aqui várias vezes que ele não podia fazer isso, é verdade, não podia mesmo, nem que o técnico fosse o Nogueirinha, sabe, ele tinha que esquecer isso. Agora vai dizer que caiu nos últimos 2 anos, ou até no período do Tite, porque não se sentiu bem, brigou com o filho, para aí, é muita frescura. Muita frescura. Quantos aí já discutiram com o treinador, com o assessor, com o preparador físico, com o fisioterapeuta, com o médico? Sabe? Eu acho... Eu até concordo, Wander. Mas também tem que pensar, vamos lá, você já tem tua vida garantida, você já tem tudo, tá tranquilo, chega um chefe e fala pros teus companheiros de trabalho, ele não tá nos meus planos. Você levaria numa boa? Eu sou um que eu falaria, então vai pro escambau. Então você poderia fazer isso. Se eu não tô nos planos, eu saio. Mas se fosse com você poderia fazer isso pelo status, você tem uma reserva financeira, você tem um outro caminho para ir, você não está preso a um contrato. No caso do Gabigol, ele tem um contrato pago direitinho pelo Flamengo, mesmo se odiassem ele. Ele poderia estar suspenso. Peraí, ele poderia estar suspenso. O negócio do doping lá. Break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar. Ele poderia estar suspenso por causa do doping. Ele estaria na praia, o Flamengo pagando. Não, o Flamengo brigou, teve aquela suspensão da suspensão, voltou aplaudido. Fizeram fila. Parecia um negócio assim para Netflix. O Tite lá. O Tite lá, se abraçaram e todo mundo aplaudindo, roupeiro, porteiro, que maravilha. Eu vou falar que cena ridícula. O nosso ídolo voltou. Professor, que emoção. Que cena ridícula aquilo ali. Que emoção, o nosso ídolo voltou. Dias depois ele fez lambança, apareceu com a camisa do Corinthians, fez um carnaval. Esse foi o que foi recebido aplausos, puxa vida. Pera um pouquinho. Essa briga aí, eu não estou dando razão para um nem para outro. Eu acho que com a experiência, se aconteceu, o Tite poderia ter evitado esse comentário. Agora, dizer que isso desmotivou, olha o que ele fez, meu Deus, quase provocou depressão no Gabigol, para mim, não desce, Asmar.
Não, pra mim também não. Mas pra mim, sempre numa discussão, quando se fala de Flamengo, Tite e Gabigol, eu vou ser Gabigol. O Tite não é nada pro Flamengo. O Tite só é alguma coisa, na verdade, pro Corinthians, gente. É pro Corinthians. O Tite é ídolo do Corinthians. Foi campeão lá, mundial em 2012, foi campeão da Libertadores. Agora, foi pra seleção, foi fiasco. Flamengo, fiasco. Antes do Corinthians era um treinador normal, normalíssimo. E aí, é o que eu falo. Ah, mas tá defendendo o Gabigol? Não. Mas entre Gabigol e Tite, se teve uma briga, o Gabigol ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, e o Tite só ganhou 1 estadual, que eu acho que o Gabigol tem 5. O Gabigol deve ter 4 ou 5 estaduais. Aí, pra mim, tem esse negócio. Pra mim, se o Tite tirasse o Gabigol de foco, era assim, tirei e ganhei. Pronto, mostrei. O erro era o Gabigol. Mas não, o Tite mostrou que ele era o erro. O Flamengo do Tite era horroroso. Então, se ele não provou que o erro era o Gabigol, eu acho que o Tite perde nessa briga. Nessa briga. Por quê? Porque o Gabigol não jogava nada há 2 anos realmente. Mas aí o Tite tira o cara, desmotiva o cara. Eu achava mais legal se o Gabigol tivesse pedido pra sair, falado, ó, com esse cara eu não fico mais. Falou mal de mim aí pelas costas, tá me boicotando. Agora, ficou um clima ruim, aí tá aqui, ó. Estão me mandando mensagens aqui, eu vou tentar trazer informações novas sobre o Gabigol, mas o que eu digo é isso. Pra mim, se o Tite tirou o Gabigol, ele teria que ter ganho alguma coisa. E ele não ganhou nada. Pelo contrário, foi ridículo e deu até azar também. Porque aí perdeu o Pedro e não tinha com quem jogar. Não tinha. Também errou nisso. Porque se ele não confiava no Gabigol, ele tinha que ter contratado algum atacante. E ele não pediu. Foi o Carlinhos. A gente vai voltando pro ar aqui na Rádio Jovem Pan. Em 5 segundinhos a gente volta pro ar. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando dessa situação aí do Tite com o Gabigol. A pergunta que eu faço pra vocês, é uma loucura o que o Cruzeiro tá fazendo com o Gabigol? Parece que o Gabigol pode chegar a ganhar 3 milhões por mês com as luvas que o Vamp sempre fala, né? O Gabigol não tá indo de graça pro Cruzeiro. O contrato dele vai acabar. Já que o contrato dele acabou, quem ganha o dinheiro é ele, é o jogador, é o empresário do jogador. Com luvas, com tudo, o Gabigol deve chegar a ganhar 3 milhões por mês, por um tempo razoável de contrato que ainda não está definido. É loucura, Vamp? Ou você acha que o Gabigol pode valer tudo isso em outro clube nesse momento? Ele foi para o lugar certo, que para pagar essa moeda para ele, só mesmo 2 clubes no Brasil. Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro porque teve agora ali o dono do mercado comprou. O Cruzeiro pode botar ele no pacote da mercadoria dentro do supermercado. O Atlético Mineiro também, né, Bruno? Tem uma moedinha. Tem. E o próprio Bahia. Então ele foi pra praia dele, o Cruzeiro também quis dizer que tá com sonho de levar Dudu também, né? Então, quer dizer, vai pra praia dele, botar camisa, ganhar seus 3 quilos de alcatra e ser feliz. A gente tem, né, essa situação. O Vamp é ridículo. Eu sei. Eu te perguntei se valia a pena para o Cruzeiro. É uma loucura ou não é? Não me interessa se o Gabigol vai botar o Cata, não vai. Ele vai valer tudo isso? Você acha que o Gabigol ainda pode ser artilheiro de brasileiro, artilheiro de Libertadores ou não? É uma outra fase. Tico, contratação, eu aprendi aqui na PAN, a gente anda aqui com os sábios mais velhos, aqui o professor Vanderlei fala, contratação boa é aquela que dá certo, Tico.